Vereadores discutem os problemas da cidade em mais uma sessão plenária da Câmara. Acompanhe nossos destaques desta quinta-feira. Guarulhos pode ganhar mais semáforos com temporizadores regressivos, indicando quando o farol vai abrir. Vereadores falam sobre a ameaça de febre amarela na cidade e Prefeitura divulga nota a respeito do assunto. Câmara realiza pregão para manutenção de relógios de marcação de ponto dos servidores. Uma das propostas foi desclassificada após a leitura do lance inicial. Tudo isso e mais as notícias do esporte nessa edição do Jornal da Câmara do dia 19 de outubro de 2017. Olá, amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais esta edição do Jornal da Câmara. Hoje, como em todas terças e quintas-feiras, é apresentado aqui do plenário da Câmara de Vereadores de Guarulhos. Todo cidadão que quiser pode acompanhar o trabalho dos vereadores de onde nos encontramos neste momento. Conosco no plenário, a repórter Renata Dias, com os principais assuntos que chamam a atenção da casa. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Hermano? Um dos assuntos discutidos na sessão desta quinta-feira foi uma polêmica envolvendo o secretário municipal Rodrigo Barros. Alguns parlamentares condenaram uma fala de Rodrigo em um vídeo que circulou pelas redes sociais enquanto ele dava uma palestra. Nela, ele criticou os servidores públicos municipais. Os parlamentares da oposição saíram em defesa da categoria, enquanto os integrantes da base amenizaram a fala do secretário. O outro assunto discutido durante a tribuna livre foi uma reivindicação de um munícipe cobrando a construção de um posto de saúde no bairro Novo Recreio. Lembrando que qualquer cidadão guarulhense pode utilizar a tribuna livre e debater algum assunto relevante de interesse público aqui durante a sessão. É com você, Hermano. É isso aí, Renata. Na quarta-feira foi realizado na Câmara Municipal um pregão para definir a empresa que fará a manutenção preventiva e corretiva dos relógios biométricos da casa. Os aparelhos registram a entrada e a saída dos servidores. Apenas 2 empresas concorreram e uma delas teve a proposta desclassificada porque o edital estabeleceu uma média inferior, com base no mercado, para pagamento máximo pela Câmara. Após a desclassificação, a empresa Altifortec venceu o processo licitatório. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã de hoje. Os vereadores analisaram um projeto de lei apresentado por Carol Ribeiro, do PMDB. O repórter Leandro Martins tem mais informações. E aí, Leandro? Olá, Hermano Henning, olá para você que acompanha aqui o Jornal da Câmara. Hoje a gente então está acompanhando aqui a Comissão de Constituição e Justiça, que analisou 5 itens, dentre eles aqui um projeto que diz respeito à área da saúde, sobre a fixação de cartazes em hospitais, na área de saúde, enfim, públicas ou privadas, alertando aí para o perigo da esporotricose, uma doença aqui que o vereador Marcelo Seminaldo vai entrar em um pouco mais de detalhes e também explicar o parecer do projeto que foi favorável. Vereador, muito obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Vamos falar um pouquinho desse projeto então e do parecer que a comissão emitiu hoje. Então, esse projeto de lei foi apresentado pela vereadora Carol Ribeiro e trata sobre uma doença que é pouco conhecida na nossa cidade, talvez até no Brasil inteiro, que é a esporotricose, que é uma doença que ela vem tem o gato como o transmissor, né? E pode trazer assim, sérios danos à pele das pessoas. Eu vi algumas imagens aqui que realmente chocam a gente. E se é um projeto de lei que visa dar publicidade a uma questão que ela ainda é não conhecida da nossa sociedade, mereceu o parecer favorável da nossa comissão e espero que seja aprovado em plenário. Você acha então que dá para fazer discussão tranquilo sobre isso lá no plenário? É um projeto tranquilo para o pessoal discutir? Acho que é legal até para chamar a atenção dos próprios vereadores, porque eu não tenho certeza se todos conhecem a doença. Eu confesso que eu tive contato com esse tema aqui na comissão e acho que o parlamento é para isso também, para trazer luz para um assunto que talvez não fosse de conhecimento de todos. Vereador, obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço vocês, estamos sempre à disposição. Vamos aproveitar e devolver juntos aqui a bola para o Hermano Henning. Hermano Henning, com você. Obrigado, Leandro. Um projeto de lei do Legislativo guarulhense quer aumentar a segurança no trânsito.
A ideia é ampliar o número de semáforos com display digital de contagem regressiva. A medida quer atingir as principais vias da cidade, que sejam reconhecidas como de trânsito rápido, arteriais ou coletoras. Como já acontece em algumas avenidas de Guarulhos, os semáforos deverão contar com temporizadores regressivos, indicando quando o farol vai abrir. A proposta é do vereador Danilo Gomes, suplente do PCdoB. O carro que vem numa alta velocidade, achando que vai atravessar, que vai conseguir passar naquele semáforo verde, ele amarela e automaticamente fecha. Isso pode estar ocasionando um acidente, pode frear bruscamente, vir um carro atrás e bater no próprio veículo. Então isso inibe muito a ultrapassagem, inibe nós podermos trancar autovias, vias aí de grande circulação, um congestionamento em vão. Se o veículo vê que está parado o trânsito e pode fechar o semáforo, ele aguarda na faixa antes de atravessar. O projeto também prevê que os temporizadores sejam instalados nos semáforos de pedestres dessas vias. Com isso, quem for atravessar pode calcular com segurança que dá tempo de chegar do outro lado. Uma vez que o pedestre vai atravessar na faixa de pedestre que é o indicado, automaticamente ele não tem aquele controle se o semáforo vai fechar, se vai abrir, e às vezes pegam o pedestre automaticamente no meio da travessia e o farol fecha para o pedestre e abre para os veículos. E aonde pode vir a ocorrer acidentes, aonde tem índice de acidentes até mesmo fatais. Caso o projeto se torne lei, a instalação desses equipamentos será feita de forma gradativa. A cada ano, o município deverá cumprir com 25% do total. E agora então, meus amigos, vamos às notícias do esporte dentro do Jornal da Câmara, hoje, quinta-feira, transmitido aqui, direto do plenário da Câmara de Guarulhos, na rua João Gonçalves, centro da cidade. Leandro Martins e as novidades do esporte. Olá, Hermano Henning, olá para você que acompanha mais uma vez aqui o Jornal da Câmara. Hora então de a gente falar do esporte. Hoje o destaque é bem curto, mas é bem importante, concentrado aqui nas competições sul-americanas que foram disputadas nesse meio de semana, as semifinais, a ida das semifinais da Copa Libertadores da América e também a Sul-Americana, que já está na sua fase de quartas de final. Pela Libertadores, na terça-feira, o River Plate acabou ganhando do Lanús no clássico argentino a partida de ida por 1-0 e agora pode até empatar o jogo de volta, que estaria classificado para a final. E ontem, uma senhora vitória do Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. O Grêmio passeou em campo, dominou o adversário, triturou o Barcelona fora do Brasil e agora os jogos de volta acontecem na próxima semana. O Grêmio então com uma vantagem gigantesca aí, praticamente com um pezinho na final da maior competição sul-americana, a Copa Libertadores da América. Pela Copa Sul-Americana, que é outra competição internacional que a gente tem por aqui, né, pelo continente, o principal destaque vai para o confronto caseiro entre Flamengo e Fluminense, o popular Fla-Flu, clássico carioca, e nesse jogo de ida o Flamengo acabou ganhando por 1-0. Tem a história do gol fora de casa, mesmo com os dois jogos saindo lá no Maracanã, os dois jogos saindo do Rio de Janeiro. Esse primeiro jogo era de mando do Fluminense, o Flamengo já ganhou por 1-0, portanto também encaminhou bem sua classificação para as semifinais. Aí os jogos de volta da Sul-Americana também acontecem na semana que vem. Expectativa gigantesca então para essas decisões. Devolvo para você, Hermano Henning. Valeu, Leandro. É isso aí, meus amigos. Voltamos agora mais uma vez com a repórter Renata Dias, que fala do plenário da Câmara, aqui ao lado. Renata. Olá, Hermano. Um outro tema que foi discutido hoje na sessão foi a saúde municipal. Os vereadores votaram 2 projetos que dizem respeito a esse setor. Um deles é um projeto de Dr. Alexandre Dentista e ele autoriza o município a fornecer medicamentos de alto custo. Foi aprovado em segunda discussão e que já havia sido aprovado em primeira discussão na sessão de terça-feira. Esse também é o caso de um projeto do vereador Toninho da Farmácia, que cria um serviço móvel de prevenção de doenças. Esses itens foram aprovados em segunda discussão, agora seguem para a sanção ou veto do prefeito, isso antes de se tornarem de fato leis. A reportagem completa você assiste amanhã no Jornal da Câmara. Obrigado aí, Renata. A ameaça de febre amarela em Guarulhos foi um dos assuntos de destaque na sessão desta terça-feira. A preocupação é por causa da morte recente de 5 macacos infectados no Parque Estadual da Cantareira. Os vereadores Toninho da Farmácia e Janete Rocha Pietá falaram com o Jornal da Câmara.
Para Toninho, os casos são isolados. Já a Janete alerta para o público que deve receber a vacinação de maneira emergencial. Um acontecimento que eu vejo como isolado, que nós não podemos criar pânico e nem pavor a princípio. Vamos deixar a Secretaria se manifestar e ver o que aconteceu, que apareceu aqueles 4 ou 5 macacos que estavam com a febre amarela. Guarulhos tem toda aquela região circundada, próxima à mata da Serra da Cantareira, que vai do Cabo Sul até a Água Azul, toda essa região fronteiriça tem que ser vacinada em primeiro lugar. Toninho da Farmácia também falou sobre a questão ambiental e do progresso das cidades. E a vereadora Janete alertou que um amplo espectro de pessoas deve ser vacinado. No meu ponto de vista, não é motivo de pânico. Aquilo ali foi um caso isolado. O porquê que está acontecendo? Porque hoje a população está ocupando muito o espaço dos animais. Que a cidade vai se desenvolvendo e vai ocupando as matas. E de uma maneira ou de outra, o animal vem para a cidade. E quando ele vem para a cidade, às vezes pode estar acontecendo, pode ser um dos fatores que desencadeou isso. Em São Paulo, as 5 UBSs que são próximas à Serra da Cantareira estão vacinadas. Quero alertar que Mariporã também precisa, porque Mariporã faz do outro lado. Não só Guarulhos, Mariporã também. A Prefeitura divulgou nota afirmando que todos os 16 parques públicos da cidade seguem abertos e funcionando normalmente. Como medida preventiva, a Secretaria de Meio Ambiente está instalando telas anti-mosquito em todos os recintos dos primatas do Zoológico Municipal, que também continua aberto. O comunicado destaca que os macacos em si não transmitem a febre amarela aos seres humanos. O transmissor é o mosquito. Na sexta-feira e no domingo, Guarulhos recebe a primeira edição do projeto Caravana da Arte. Espetáculos e performances artísticas nas linguagens de teatro, dança, circo e música serão apresentados no calçadão da Rua Dom Pedro, no centro da cidade, e no Lago dos Patos, na Vila Galvão. As apresentações começam às 3 da tarde. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura. É isso aí, meus amigos, e o Jornal da Câmara termina aqui. Voltamos amanhã com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões todas as terças e quintas-feiras a partir das 2 da tarde. E você pode acompanhar ao vivo na Galeria do Plenário e ver de perto a atuação dos nossos vereadores. Será sempre bem-vindo. E nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Obrigado e até lá.